Hoje falaremos no livro de João, dos capítulos 19 ao 21. No capítulo 19, falaremos sobre a crucificação de Cristo. Pilatos mandou açoitarem Jesus, mas não via nele pecado algum. Porém, o povo, junto com os fariseus, acusavam Jesus de proclamar ser o Filho de Deus e de ser o Rei dos Judeus. Diante dessas acusações, Pilatos ele fica em dúvida porque não via pecado em Jesus, mas o povo dizia que ele fazia coisas terríveis. Nós podemos ver aqui a partir do versículo 7, essa conversa entre os judeus, entre Pilatos e Jesus, e podemos ter uma pequena noção do que acontecia naquele lugar. Os judeus responderam: temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado, e entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou o Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Nessa situação, Jesus ele mostra a Pilatos que ele tinha total controle daquilo e que era possível, se ele quisesse, sair dali sem nenhum arranhão, mas ele decidiu morrer por mim e por você. Ele quis cumprir a missão até o fim. Às vezes, construímos uma imagem de um Cristo coitado que foi levado até a cruz indefeso, mas nós precisamos entender que Cristo decidiu ir até a cruz. Foi escolha dele, e ele era o único capaz de fazer esse sacrifício por nós. E ele, mesmo sendo Deus, decidiu ir até a cruz e sofrer esse sacrifício por mim e por você. Assim como ele tinha controle daquela situação, ele permanece tendo controle de tudo até hoje. Todas as coisas estão debaixo da autoridade de Jesus. Ele é o início e o fim de tudo. Os homens maus não têm poder algum diante do Deus a quem nós servimos. A partir do versículo 28, entre 28 e 30, nós podemos verificar que Jesus ele foi para a cruz e todas as profecias foram cumpridas. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopro, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ele viu que as profecias se cumpriram e decidiu entregar o seu Espírito. Jesus, em sua morte, demonstra sua autoridade e o seu poder. Ele fez isso por nós, se entregou na cruz, obedecendo ao Pai até a morte, e morte de cruz. Não foi qualquer morte. Ele foi humilhado, escarnecido, zombado, mas nunca perdeu o controle de tudo que estava acontecendo. Tudo isso ele fez por amor a nós. No capítulo 20, Maria Madalena, ela foi até o túmulo de Jesus de madrugada e viu que a pedra estava removida e o corpo de Jesus tinha desaparecido, e avisou os discípulos. Nos versículos de 11 ao 18, nós podemos notar o seguinte: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou:
Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando, lhe disse em hebraico: Rabone. Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: Subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor. O que Jesus tinha dito aos discípulos, ele cumpriu. Revelou que era necessário morrer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Venceu a morte e agora, junto com a ressurreição dele, nos deu poder e autoridade. Ele sempre esteve no controle. Apesar de toda a tristeza, diante das mais difíceis situações, o nosso Deus, ele cumpre a sua palavra e mantém o controle. Não importa o que nós estejamos passando, creia que o seu Deus, ele vê tudo e ele cuida de você em todo o tempo. No capítulo 21, Pedro decidiu ir pescar com os outros discípulos, talvez ainda remoendo o que tinha feito com a sua tríplice negação a Cristo. Foi para o mar fazer o que antes de conhecer Jesus fazia, mas não conseguiu pescar a noite toda. Algo semelhante ao que ocorreu quando viu Jesus pregando na praia em cima de seu barco. E agora Jesus, na praia, fala aos discípulos, pergunta se eles têm algo para comer. Porém, eles não tinham pescado absolutamente nada. E Jesus pede aos discípulos, a Pedro, para jogarem a rede no lado direito do barco. E eles assim o fizeram. E após eles recolherem 153 grandes peixes, João reconhece que era Cristo falando com eles. Pedro saiu correndo e foi até a praia junto com os outros discípulos. E lá na praia, Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava, e as 3 vezes que negou a Cristo. Independente do pecado que cometemos, sempre o nosso Deus estará com os braços abertos para nos perdoar. Assim como Pedro, podemos estar nos sentindo de certa forma indignos, e somos mesmo, mas não é pelo nosso braço ou pela nossa força, é pela graça, pela misericórdia e pelo amor de Deus que nos tornamos dignos. Mais uma situação, meus irmãos, que Jesus tinha o controle. Será que foi por acaso que Pedro e os discípulos não pescaram nada? Para a pesca maravilhosa existir, é necessário antes uma noite tenebrosa, aquele momento de deserto em que nada dá certo, para que quando aconteça algo maravilhoso, nós possamos dar toda a honra e toda a glória a Deus. Nas noites difíceis, Deus está conosco e nos dias maravilhosos também. O nosso devocional de hoje fica por aqui. Me chamo Luiz Martins e te desejo um excelente dia. Fique com Deus.